Algumas coisas sobre lâmpada incandescente. Se você pegar uma lâmpada incandescente tipo essa aqui, ó, você logo vê lá 60 watts. Só que tem um detalhe, esse modelo aqui é de 220 volts. Então ela tem 60 watts só se você ligar em 220 volts. Tem esse detalhe. Se ligar em 127, eu medi nesse meu equipamento aqui, que mede potência e corrente, tensão, mede tudo. Ele deu 25 watts. E aí eu anotei aqui. Então a primeira coisa a se atentar é isso daí. Não confiar na potência que está aqui, porque se não estiver informando a tensão, porque tem que saber se esses 60 watts estão se referindo a 220 volts ou a 127. Isso era a primeira coisa. A segunda coisa é se você pega uma lâmpada assim, que ela já está apagada. Aqui no caso eu escrevi porque eu medi, mas pode ver que ela não tem nada escrito mais em cima. Alguém passou um pano limpando e acabou apagando a escrita. Aí como você faz para descobrir qual que é a potência dela? Talvez você pode pensar, basta eu pegar o multímetro na escala de resistência, medir aqui a resistência nos terminais dela, que vai dar a resistência do filamento, e aí pela lei de Ohm eu faço o cálculo, certo? Não, é errado. Por que isso está errado? Porque lembra que em todo condutor, quando você vai aumentando a temperatura, a resistência vai aumentando junto. O que acontece com esse tipo de lâmpada? Ela é incandescente, ou seja, ela vai ficar absurdamente quente, mas tão quente que ela chega a ficar incandescente. Por isso que ela chama lâmpada incandescente. Nesse caso, a resistência dela a frio ela vai ser muito mais baixa do que quando a lâmpada estiver acesa. Quando ela estiver acesa, a resistência vai aumentar absurdamente. Eu fiz todas essas medições com a resistência fria e depois com a lâmpada ligada, aí eu fiz o cálculo. Ó, uma dessas lâmpadas deu 59 ohms medindo no multímetro, ela fria, né, desligada. E depois que eu liguei aqui no aparelho, aí eu fiz os cálculos, a resistência real dela é 645, ou seja, a resistência quando ela está quente, que é quando interessa. Ou seja, deu 11 vezes mais do que aquela que eu medi a resistência dela deu 11 vezes mais do que eu medi no multímetro. Já outra lâmpada de outro que é mesmo 127, aí eu tinha medido 20 ohms no multímetro e depois que eu acendi ela, o correto é 269, ou seja, deu 14, quase 14 vezes maior a resistência depois que liga a lâmpada. Aí como que funciona essa questão de ligar? Quando você liga, realmente ela está com aquela resistência mais baixa. Só que em bem menos de um segundo, ela já está no calor máximo do filamento. Ele aquece quase que instantaneamente, menos de um segundo. Então, se você fosse olhar no osciloscópio, ele ia dar realmente um pico de corrente quando ligou, mas em bem menos de um segundo ele já estaria com a corrente estabilizada. Aqui, ó, aqui é a foto da medição que eu fiz. E aqui, ó, aqui eu medi, coloquei o multímetro para medir o pico, pode ver que está escrito max lá. Deu 232 miliamperes de corrente. Eu coloquei ele para medir e a lâmpada desligada e configurei ele para medir o máximo valor que ele detectasse de corrente. E aí liguei a lâmpada e esse foi o máximo que ele detectou. Lógico que o multímetro é lento, né? Se fosse no osciloscópio ele ia detectar um valor bem maior de corrente. E aí logo em seguida ele já estabiliza. Aí sem estar medindo o pico máximo, mas medindo a corrente normal, ela deu uns 30 miliamperes a menos, que é quando ela já está estabilizada. Se fosse no osciloscópio, aquele pico inicial ia ser, com certeza ia ser bem mais alto, mas seria de poucos milissegundos. Que ela, rapidamente ela já está na temperatura máxima. Ou seja, resumindo, não dá para descobrir
qual que é a potência da lâmpada, simplesmente medindo a resistência e tentando calcular pela lei de Ohm, porque ela fria, não vale nada essa resistência que você mede com a lâmpada fria. E lógico que quando você acaba de desligar ela, ela já está quase, o filamento já tem temperatura muito diferente, daria a resistência errada também. Então o jeito certo de fazer é usar esse aparelho e ele vai te mostrar a potência que está sendo consumida e você sabe a tensão que está alimentando a lâmpada, você faz os cálculos e descobre a potência dela, a resistência a quente, né?